Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, respondo pelo nome de Paulo Jorge Teme. Estarei aqui no dia de hoje convosco para poder abordar em relação à botânica geral, ou seja, a aula introdutória de botânica geral. Acompanhe o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para estar atualizado em relação a conteúdos dessa natureza, assim em diante. Vamos à aula. De volta a poder explicar em relação à aula introdutória de botânica geral, né? Como podem observar, trago comigo aqui um caderno para poder me acompanhar com os tópicos do tema geral, que é botânica, ou seja, que é aula introdutória de botânica geral. Então trago comigo o caderno para poder me acompanhar com os tópicos, de modo a me facilitar a saber o que devo explicar primeiro, assim em diante. Bom, portanto, aqui os tópicos temos conceito de botânica geral, temos características gerais das plantas, temos também células vegetais e, por fim, temos organelas celulares. Bom, primeiro dizer que o que é botânica? Como o primeiro tópico diz, conceito de botânica. Bom, o que é botânica? Então, devemos entender que botânica é uma ciência que vem do grego botano, que significa planta. Além de plantas normais, a botânica também ela se dedica nos estudos de algas, de fungos, assim também como de cianobactérias. Podem estar a se perguntar que se a botânica é uma ciência que se dedica nos estudos de plantas, por que ela se dedica nos estudos de fungos, uma vez que fungos não são plantas? Por que ela se dedica no estudo de cianobactérias, uma vez que cianobactérias não são plantas? Por que ela se dedica nos estudos de algas, uma vez que algas não são plantas? Bom, devem perceber que se a botânica estuda esses organismos, é porque esses organismos eles apresentam características semelhantes às plantas. E além de apresentar características semelhantes às plantas, acredita-se também que esses organismos é que deram a origem das plantas. Ou seja, a origem das plantas são esses organismos. Veio a partir de cianobactérias, de algas, até chegar talvez nos fundos, assim como a ciência diz, né? Bom, além de esses fungos, algas que a botânica ela se dedica nos estudos, nós também devemos perceber características gerais das plantas, né? Para podermos conhecer as plantas no modo geral, nós devemos entender quais são as características principais que identificam as plantas. Quais são essas características? Bom, falando de características, nós podemos ver que a grande característica das plantas é que as plantas elas são eucarióticos. O que é isso de eucariótico? Falando de planta, é um organismo eucariótico é porque ela apresenta uma célula organizada. Além dessa característica, também temos outras características como quanto à nutrição. Quanto à nutrição, nós podemos observar que as plantas elas são autotróficos. O que é isso de autotrófico? Autotrófico é a capacidade que as plantas têm de produzir o seu próprio alimento. Essa que é uma das grandes características também. Além dessa característica, podemos observar também mais outra característica que é multicelulares. As plantas elas são multicelulares. Multicelular, que significa que elas apresentam muitas células, né, no seu organismo. Além de multicelulares, elas possuem células com parede celular de celulose, em que nós podemos encontrar nas plantas, que é uma das grandes características também, armazenam energia em forma de amido, diferentemente com os animais que armazenam a energia em forma de glicogênio, né? E temos também outra grande característica que são geralmente células. Essa também é uma das grandes características. O que é isso de células? Células é porque elas fixam-se no solo. Assim, elas não têm a capacidade de locomoção. Essa é uma das grandes características também. Agora iremos abordar em relação a células vegetais, né? O que é isso de célula vegetal ou o que é célula? Falando de células vegetais, é para perceber o que é a célula realmente. Dizer que a célula é a unidade básica
estrutural e funcional de todas as plantas. Essa que é a definição de uma célula, né? Então, falando de célula vegetal, nós podemos perceber que a célula vegetal ela pode apresentar algumas partes que as células animais não têm. Quais são essas partes que as plantas apresentam e outros seres vivos, ou seja, outros animais, não têm? Bom, temos as organelas, né? Temos o primeiro organela, que é a parede celular. Essa parede celular, ela é responsável por envolver a célula e dar a forma e proteção à planta. Além de parede celular, também temos o cloroplasto, né? O cloroplasto é responsável pelo processo da fotossíntese. Pois o quê? Pois a planta ela precisa de realizar o processo de fotossíntese para a produção do seu próprio alimento. Além de cloroplasto, também temos o vacúolo, também que é uma das organelas que é responsável por armazenar a água, sais minerais, assim também como nutrientes. E é o vacúolo que ajuda a planta a manter-se firme. Além de vacúolo, também temos outra organela que é membrana plasmática, que controla toda a entrada e saída de substância. Essa também é uma das organelas muito importantes que as plantas elas apresentam. E além de membrana plasmática, temos o núcleo. O núcleo que é o centro de comando. O núcleo é que controla todas as atividades das células. Nós sabemos que as células estão sempre numa determinada atividade, que são essas funções que eu acabei de me referir, né? É a partir do núcleo em que nós podemos encontrar todas as atividades, ou todas as atividades celulares são controladas a partir do núcleo. O núcleo é o citoplasma, líquido que preenche a célula e onde ficam outras organelas. Essa também é uma das organelas muito importantes. Além de citoplasma, temos já a mitocôndria, é uma das organelas muito importantes também, que é responsável por produzir a energia a partir de respiração celular, onde também a energia também é produzida. E além do mitocôndria também temos o retículo endoplasmático, né, que produz e transporta proteínas e lipídios. Além de retículo endoplasmático, também temos o complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi que é responsável por modificar e distribuir as substâncias da planta. Elas que são responsáveis por modificar e distribuir as substâncias na planta. Além do complexo de Golgi, também temos os ribossomas, que fazem a síntese de proteína. Elas são responsáveis por sintetizar as proteínas das plantas. Bom, esta foi a aula de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para estar sempre atualizado em relação a conteúdo dessa natureza. Sabemos que com like, com um comentário, com uma inscrição, estará já me ajudar de uma forma a produzir mais vídeos para poderem acompanharem com vossos estudos. Muita sorte ali. Obrigado.